Rapaziada, após a saída do Paulo Souza, o All Sport já tratou de largar no ventilador o primeiro problema que ninguém sabia, e grave inclusive. Eu disse, eu falei, eu tenho certeza que o Paulo Souza vai esplanar e vai jogar tudo no ventilador. Mas o All Sport já soltou o primeiro. Você já sabe o que é? Ainda não, né? Vou contar para vocês aqui tintim por tintim. Pois é, colhem até o final nesse vídeo porque ele vai realmente estar sensacional. Você já é inscrito aqui no canal? Se a resposta for não, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho das notificações clicando em todas para toda vez que tivermos um vídeo aqui informativo, com notícias, informações, você fica muito bem informado, ok? Deixa seu like, seu comentário, compartilha com os amigos e vambora pro vídeo sem mais delongas. Rapaziada, o diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, em entrevista lá em Atibaia, ele não sabia que o Dorival estava praticamente contratado do Flamengo, que o Paulo Souza estava praticamente demitido do Flamengo e deu declaração lá dizendo que o Paulo Souza ia fazer o trabalho normalmente, dando treinamento, aquela coisa toda. Olha a bagunça que é o Flamengo. E o Paulo Souza também não sabia ainda que estava sendo demitido, que estava praticamente fora do Flamengo, que o Dorival estava vindo assumir. Tanto que o Paulo Souza soube via internet, pelas mídias. Rapaz, o Flamengo é uma bagunça. E esses torcedores inocentes dizendo que o problema era só o treinador, porque o Paulo Souza, porque o Paulo Souza, porque o Paulo Souza. Será que é só inocência mesmo? É não querer enxergar? Já tem jornalista dizendo, cravando que jogadores admitiram nos bastidores que limaram mesmo o treinador, jogaram contra o treinador, fizeram corpo mole para que o treinador fosse demitido. Tá começando a aparecer as verdades aí. Pois é, rapaziada, vocês vão aguardar cena dos próximos capítulos. E exatamente o que eu tô falando já há muito tempo. Só que meu canal, ele é pequenininho por enquanto, mas eu conto com a ajuda de vocês. Vocês, para mim, são essenciais, maravilhosos, que me acompanham aqui. Mas se eu fosse gigante, eu teria mais voz. Muita coisa que eu falo aqui bem antes do que os grandões, depois eles falam por lá e repercute. Então, galera, é mais ou menos por aí. Bora, vamos dar seguimento. Deus abençoe a todos nós. Vamos embora continuar aqui com o vídeo falando do contrato do Dorival, que o contrato do Dorival, ninguém repercutiu nada sobre isso aí. O contrato do Dorival é até o dia 31 de dezembro desse ano. Ou seja, de novo por 6 meses, os mesmos 6 meses de 2018. E nesse período ele bateu de frente com o Diego Alves, porém fez um bom trabalho, mas teve que sair, porque o Flamengo já estava acordado com o Abel Braga, que fez um péssimo trabalho, fez um trabalho mediano, deixou ali para o Jorge Jesus assumir. O Jorge Jesus no início fez um péssimo trabalho, a torcida vaiou, xingou, mandou tomar caju, etc e tal, queria ele fora do Flamengo. Só que a diretoria, por intermédio do Paulo Pelaipe, que o trouxe, manteve Jorge Jesus no cargo e ele ganhou Libertadores, Brasileiro e outras coisas mais. É mais ou menos por aí. O imediatismo por parte de alguns torcedores e por incompetência da diretoria faz o trabalho não ter continuidade, dando ouvido a jogadores, jogadores mandando no clube, porque no Flamengo a desordem é tão grande que os jogadores continuam mandando no clube. Todo mundo já deve estar sabendo. Jogadores como Bruno Henrique, Gabigol, entre outros, ligaram para o treinador Dorival para chamarem ele para treinar o Flamengo. Ou seja, é ou não é o que eu sempre digo? Quem manda no Flamengo são os jogadores. Os jogadores contrataram o Dorival com o aval da diretoria. Eu tô dizendo isso há muito tempo, cara. Teria que ser um treinador que os jogadores quisessem, com o aval da torcida dos só o JJ salva, sem o JJ não dá. Porque
Colocaram o Cuca em pauta e a torcida já se encarregou em botar hashtag Cuca não. Aí o Cuca, obviamente, que ia pra internet dizendo que não queria treinar time nenhum nesse segundo semestre. Claro, ele não é bobo, e o ego dele? Claro que ele vai dizer isso daí. Eu duvido que o Cuca não queria vir, mas depois de ter visto isso, ele não vai dar esse mole dizendo que queria vir e a torcida não querendo, ele vai falar, não, eu queria sim, mas a torcida não quis. Claro que não. Ele queria sim porque é o Flamengo. E pessoas ligadas ao Cuca já diziam que ele já falava para as pessoas próximas a ele que ele aceitaria o convite. É claro que ele falaria outra coisa depois, mas os jogadores já trouxeram o treinador que queriam. Aí por que a gente pensa aqui? Será que a reformulação vai continuar sendo feita? Será que a geração de 85, que o torcedor queria que, debandasse, será que vão sair? Será que não vão renovar o contrato? Gente, eu estou falando isso há muito tempo. Os caras pediram o Dorival porque sabem que vão renovar por mais 6 meses. De repente vão até jogar o Carioca do ano que vem. Não vai rolar reformulação nenhuma. Vai continuar tudo na mão dos atletas. Quem vai praticamente mandar e desmandar, escalar e fazer tudo são os jogadores. Na minha opinião, meu achismo é esse. Eu estou falando isso já há muito tempo. Diego Alves, Diego Ribas, o Ilharão vão fazer o que querem. E o Dorival vai ficar ali de ventríloco. Claro, pô. Marionete na mão dos atletas. Isso é minha opinião. É o que eu acho. Os reforços agora, nessa janela de julho. Será que é o Dorival que vai chamar, que vai trazer, que vai querer? Ou será o próximo treinador, já que ele assinou só por 6 meses? Será que vai ser como foi em 2018? Será que ele vai conseguir falar, não, eu quero esse, quero trabalhar com esse? Será? Será que não vai ser o próximo treinador que vai fazer isso? Bom, o Flamengo contratou o Paulo Souza para bater de frente com esses caras, para reformular, para botar jovens para jogar, e era o que ele estava fazendo, e todo mundo soube, todo mundo viu. Só depois da saída dele, que o problema não era só ele, que a galera limaram ele, esculacharam ele, fizeram um corpo mole. Se quisessem jogar, jogava. Ele estava tirando aos poucos todas as laranjas podres do caixote, que não era só uma. E a torcida fez com que isso parasse. O jogo dele era bom? O rendimento da equipe era bom? Não. Ele é um dos melhores treinadores? Não. O Abel Ferreira também não era. Jorge Jesus ninguém conhecia. Tem um monte de treinador que tem o início péssimo e depois, com a comprada das ideias dos atletas, tudo melhora. Mas a minha opinião vai ficar por aqui. Já foi. Agora eu sou Dorival, eu sou Flamengo e o meu apoio vai ser total. Bom, o futebol lá vai mudar alguma coisa? Será? Será que o Marcos Braz cai? Será que o Bruno Spindel cai? Rapaziada, na minha opinião, todos devem ficar. Departamento de futebol, Bruno Spindel deve ficar. Toda essa galera de departamento médico, de fisiologia, tudo que tá lá, que o povo reclamava, deve ficar. Mas o Flamengo, né, para piorar ainda mais, o Flamengo deve estar contratando alguns outros novos profissionais para agregar ao Fabinho Soldado, ao Juan, ao Departamento Médico e de Fisiologia, ao Bruno Spindel, ao Marcos Braz, para agregar, para se juntar mais, para gastar mais. Ou seja, a bagunça vai ser pior, porque ninguém acredita em ninguém que está lá, a verdade é essa. Vão contratar mais para enxutar mais, ao invés de enxugar a folha salarial, vai aumentar o seu gasto por causa de bagunça e falta de planejamento do Flamengo. E por falar em planejamento, rapaz, vou contar algo aqui para vocês, vocês vão ficar de cabelo em pé, hein? Sobre planejamento, sobre o que o Paulo Souza já teria dito. Pois é, aí vem aí com o Dorival Júnior apenas 2 profissionais. Não tem uma comissão técnica enxuta, como de um estrangeiro, como foi com Jorge Jesus, como foi com Domi, como foi com Paulo Souza, não tem. Vem só com 2. Preparador físico e auxiliar técnico. O Lucas Silvestre é o auxiliar técnico e o Celso Rezende é o preparador físico. Cadê os analistas, os preparadores de goleiro? Cadê, rapaz, aquela galera toda? Não tem. Então, rapaziada, eu falava. Amanhã tem Flamengo e Internacional, lá no Beira-Rio. Então é Inter e Flamengo. Vamos contar com a sorte, rapaziada. Tomara que o Flamengo ganhe do jeito que for.
tá? Ainda tem esse lance da lista do Jorge Jesus, querendo o Gabigol, querendo o Bruno Henrique, agora querendo o Andreas Pereira. Pois é, rapaziada. E o Mário Jorge, ele vai acompanhar o treino hoje, daqui a pouco. Agora são 5h15 da manhã, às 10 horas da manhã, o Mário Jorge vai acompanhar o treino do Flamengo em Atibaia, já que o Dorival ainda está fazendo os trâmites com documentação e não pode acompanhar ainda. Então, Mário Jorge, ele é do Sub-17, ele vai estar acompanhando o treinamento dos jogadores. Bom, o negócio é o seguinte, segundo o All Sport, o Paulo Souza teria já explanado a sua primeira decepção enquanto treinador do Flamengo. Segundo o All Sport, um dos pontos que atrapalhou foi a forte influência de empresários no dia a dia do time. O Paulo Souza se sentia que o planejamento passava por um crivo de pessoas que não faziam parte do Flamengo. Primeira coisa jogada no ventilador. E vem mais por aí, galera. Vem mais, aguardem. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Segue, se inscreve, @Clube do Fla, escrito tudo junto, no Instagram e no TikTok. Se inscreve aqui no canal para dar aquela moral e daqui a pouco, logo em breve, estaremos de volta com mais um vídeo aqui do nosso Clube do Fla, sabe por quê? Isso aqui é Flamengo demais. E pam, pararam, pam, pam, pô!